Cara, nisso daí já foi um puta desespero, cheia de mala, cheia das cangalhadas, tudo que eu comprei, agora eu vou levar. Foi tudo bem lá? Não. Olá, queridos viajantes! Hoje estamos aonde? Estamos dando uma volta ao Brasil, vocês estão vendo, né? Cada hora num estado diferente. Estamos aqui em São Paulo e chamei minha querida amiga Karina para contar o quê? Mais um episódio de perrengues de viagem. Amiga, que bom te ver! Ai, gente, é ótimo esse negócio de ser viajante, que você faz amigo, ó, em cada cantinho. Só é ruim porque você não consegue ver o tempo todo, né? Mas enfim, e aí? Me conta, eu não tô sabendo ainda, tá? É verdade. Me conta. Ai, gente, olha, quando você se propõe a viajar, quando você se permite, principalmente se você vai fazer essa aventura sozinha, que é meu caso, eu faço bastante, viajo bastante sozinha, mas mesmo em grupos, perrengues vão acontecer. Quando você se permite, vai acontecer. Você tem que ter inteligência emocional para lidar com a situação, na verdade. E às vezes você aprende isso na hora, mas é isso. Não, viajar... É o que mais tem é perrengue. Não, viajar não é é o que eu só falo. romantismo, Você né? sai da bolha e a cabeça... explode. É, mas ao mesmo tempo acho que a gente encontra... A gente vê o quanto que a gente é capaz de lidar com certas situações e, assim, apesar de todo mundo achar que o mundo é um lugar inóspito, tem muita gente boa também, né? A maioria das pessoas são boas. Se a gente é uma pessoa boa, você vai encontrar pessoas boas. Então, eu acho que... Mas, enfim, eu tenho perrengues, assim, que são muito particulares, assim, de pessoas que na época eu não tinha tanta experiência em viajar, né? Na verdade, eu acho que o meu grande... primeiro, eu tive outros, mas assim, tipo, o meu grande primeiro perrengue de viagem sozinha foi... eu tive um perrengue grande na Argentina, mas eu tava com um grupo e na hora de vir embora a gente errou o barco que a gente ia pegar, tudo, a gente tava numa estação de trem e o trem não passava, a gente tentando voltar de Tigre para Buenos Aires, mas eu tava ainda com as pessoas, mas acho que foi o grande perrengue, assim, que eu fiquei meio com medo ali de não conseguir voltar, sabe? Porque era pra gente pegar um barco lá que fazia um passeio e a gente já descia em Buenos Aires, né? E aí a gente pegou o barco errado, ficou andando que nem umas loucas no Rio Tigre, não tem nada lá. E aí, na hora de vir embora, a gente falou, pô, mas não era pra gente sair em Buenos Aires? Não, a gente voltou pro Tigre. E aí, daí a gente não sabia como voltar, a gente pegou informação, voltamos de trem lá, o metrô que tem. Mas esse foi o primeiro desespero. Agora sim, gente, sozinha, assim, grande perrengue foi em Veneza, na Itália. Eu fiz uma viagem com umas amigas em 2013 para Itália. Cara, foi incrível. Eu acho que até hoje foi uma das melhores viagens da minha vida, sem dúvida. Mas a gente rodou boa parte da Itália, a gente alugou um carro, a gente chegou por Milão, aí a gente foi até Verona, a gente rodou Milão, a gente foi para Verona, a gente foi para Cinque Terre e a gente veio descendo até Roma, tal. Fomos para Costa Amalfitana, a gente foi até para Sardenha. Capri, a gente fez, olha... A Itália toda. Não foi a Itália toda, porque... basicamente. Mas assim, rodamos muito a Itália, assim, foi assim, surreal essa viagem. Surreal mesmo. Eu acho que dos pontos que eu gostaria de conhecer na Itália que eu vou ter que voltar, eu acho que ficou para trás, tipo, a região da Toscana e a região da Sicília, assim, dos pontos que eu gostaria de conhecer. Mas a gente realmente... Só que as minhas amigas, a gente fez um roteiro e elas não estavam interessadas em Veneza. Que coisa, né? Mas elas não estavam a fim de Veneza. A gente fez todo o roteiro sem Veneza. Né? E esse foi o começo da viagem lá em cima, né? Que a gente estava em Madrid, a gente chegou em Madrid não, Milão, aí de Milão, que é perto, aí a gente foi para Verona, que é maravilhoso, e de Verona a gente já começou a descer. Só que aí eu fiquei com aquela coisa de Verona, né? Eu falei, de Veneza, eu falei, gente, como que eu vou para Itália e não vou conhecer Veneza? Aí... O que aconteceu? Eu era mega inexperiente em viajar, foi a minha primeira grande viagem, tipo assim, pra Europa.
E foi, assim, foi a minha primeira grande viagem, assim, tipo, minha primeira vez na Europa, sabe? Uma viagem mais longa, mais distante. Só que essas minhas amigas eram muito mais experientes em viajar. Eu é que, sabe, sempre tinha viajado mais pelo Brasil, no máximo, Argentina, que eu acabei de contar aí, que são perrengues também, mas assim, tipo, coisa menor. Exato. Aí você resolveu ir sozinha lá pra Veneza. Depois, assim, teve uma que foi embora de Sorrento, que deu o prazo das férias dela. Aí eu fui com a outra minha amiga, a gente foi pra Sardenha. Ficamos, acho que 4 ou 5 dias na Sardenha, um sonho. E aí depois disso, ela também foi embora pro Brasil, veio embora pro Brasil. E eu, como era inexperiente, eu falei, eu vou colocar Veneza no final do roteiro, porque até lá eu já vou ter rodado tanto na Itália, que eu acho que eu já vou estar um pouco mais confortável É uma boa tática. Exato, porque assim, senão eu tenho muito pânico. Eu contei desse episódio da Argentina, por quê? Porque eu tive uma crise de pânico lá, achando que a gente não ia conseguir voltar. Sério? Eu tive uma baita crise de pânico. Então, assim, eu morria de medo, sabe? E lá eu tava com as minhas amigas. Mas esse episódio da Itália aconteceu quando? 2013. 2013. Então, em 2013, foi a primeira vez que eu viajei mais longe. Antes disso, eu só tinha feito mais por aqui, períodos curtos, tipo, sei lá, 4 dias na Argentina, com as amigas, sabe? Enfim, e aí eu fiz esse esquema aí. Eu falei, não, acho que eu já vou estar mais treinada, eu vou perder o medo até o final da viagem. Então, ok, eu vou conseguir sozinha pra Veneza. Beleza. Guarda essa informação. Mas enfim, eu sei que assim, quando eu cheguei na Itália, em 2013, não tinha essas facilidades do banco que a gente tem de aplicativo, de você liberar um cartão, de você bloquear um cartão, não tinha isso. Não tinha conta global, não tinha PIX, não tinha nada. Não tinha isso. Então assim, quando você ia viajar pra fora, você tinha que se planejar, você tinha que ir no caixa eletrônico, sacar do teu o banco, dinheiro, trocar. Não, eu até colocava, tinha também o cartão de dólar e de euro, ainda era separado o cartão de dólar e de euro, mas se você quisesse usar o seu cartão de crédito, você tinha que ir no caixa eletrônico aqui no Brasil e desbloquear antes, colocar a data de embarque, colocar a data de retorno, enfim, esse tipo de coisa. Eu esqueci de desbloquear o meu cartão de crédito. Então, para toda a minha viagem, que foi acho que foi uns 18 dias ou mais, eu tinha o dinheiro contado nos cartões em euro e eu tinha alguma coisa em dólar, nem lembro qual motivo, mas eu tinha. Gente, assim, quando eu voltei para Milão, né, para eu poder ir para Veneza, e por conta do budget que eu tinha da viagem, eu economizei dinheiro a viagem inteira. A gente era muito controlada, as meninas também eram muito controladas, então a gente tinha todo um budget para essa viagem. E eu fui controlando tudo, apesar de eu comprar as coisas. Imagina, gente, minha primeira viagem para Europa e Itália, eu queria comprar todos os souvenirs. Você não será julgada, não será. Todo mundo aqui já fez isso em algum momento. Pô, eu andava que nem um burro de cigano, eu tinha as máscaras que eu tinha comprado, eu comprei as máscaras no começo da viagem. Você comprou aquela máscara de festa de Veneza? Até hoje, tá tudo lá nas paredes da minha casa, não sei se você lembra quando você esteve lá. Eu tenho as máscaras de Veneza até hoje. Na verdade, eu comprei em Verona. Eu comprei essa porcaria no começo da viagem, gente. Porque ficou carregando. Eu fiquei carregando pra cima e pra baixo. Então eu parei, as meninas me chamavam de burro de cigano, carregando. Mas, cara, eu ia comprando as coisas, enfim, mas tudo assim, coisa de viagem e tal, não sei o quê. E a gente foi muito controlada com grana. A gente comeu os lugares que a gente queria, a comida na Itália é maravilhosa. Então a gente não passou nenhuma vontade, mas eu fui segurando muito, porque eu não tinha cartão de crédito, então eu só tinha o dinheiro que eu tinha. Se ele acabasse, porque viagem é assim, beleza, você conta com o seu budget, se sobrar ok, mas se não sobrar, o cartão de crédito é só para emergenciais, né? Por conta de... já tinha todas até as taxas. Hoje, spread, né? Exato, os impostos, IOF, enfim, isso já rolava. A única coisa que não rolava era a facilidade de você bloquear e desbloquear por meio de um aplicativo no seu celular, isso não existia. Então, beleza, passei com o dinheiro que eu tinha. Quando eu fui para a Veneza, tava na minha última parte da viagem, eu falei, mano, agora eu quero que se dane, agora eu vou gastar o dinheiro, porque é a minha última fase da viagem, daqui eu vou para casa e vou comprar tudo que eu tenho vontade. Comprei pedra de Murano, aquelas coisinhas que tem em Veneza. Comprei bolsa lá dos nigerianos que ficava vendendo, que nem
camelô em Veneza, tem camelô lá em Veneza, comprando. Cara, até hoje eu olho pra aquela bolsa, eu fico com questão de guardar por 10 anos, porque eu olho pra ela e eu falo, essa filha de uma puta dessa bolsa. Se eu tivesse ficado sem essa porcaria, não tinha... Enfim, aí eu fui andando em Veneza, mas assim, tá tudo bem, gente, beleza. Só que aí na hora de ir embora, eu fui passar, na hora de ir embora, tipo assim, na minha última refeição, assim, eu fui passar o cartão. Eu já sei, você foi lavar prato lá no restaurante. Mano, não, eu tô tentando lembrar se foi, em que situação que o cartão não passou. Eu não sei se eu fui fazer, eu não sei se foi alguma compra, eu acho, porque senão eu ia ter que lavar prato. Né, que eu já tinha comido. Então, eu acho que foi alguma coisa que eu fui comprar, o cartão reclamou dizendo que não tinha dinheiro. Eu falei, como que eu não tenho dinheiro? Ih, lascou. Eu falei, cara, eu acabei com o dinheiro. E aí eu comecei a contar o que eu tinha em espécie. Eu falei, gente, mas será que não foi o banco que bloqueou? Não, acabou mesmo. Era débito. Mas assim, não tinha para aquela compra que eu queria fazer. Aí aquilo, acho que foi Deus na minha vida, amiga, porque aquilo falou, mulher, para, porque você precisa, no mínimo, chegar até o aeroporto pra tu embarcar pra ir embora. Eu ainda tinha o bilhete de volta pra comprar. Gente, Bárbara, eu nunca passei tanto nervoso na minha vida. Eu fiquei morrendo de medo de eu não ter o dinheiro, porque eu precisava do bilhete da volta, do Como trem. é que você fazia pra consultar? Eu não lembro, gente. Faz muito tempo, tem mais de 10 anos isso. Eu não lembro se eu tinha que entrar, se eu entrei no site, eu não lembro, mas assim, eu não tinha como consultar. O que eu me lembro, porque faz muito tempo, é que eu estava desesperada, tirei as minhas coisas do hostel, peguei o trenzinho, o negocinho, aquele negocinho que é o barquinho, né, que é o transporte público de Veneza. Peguei, ainda estava desesperada porque eu tinha horário, obviamente que eu tinha horário por causa do voo. Peguei o barquinho errado, ainda tive que dar a volta em Veneza inteira para chegar na estação de trem, sendo que eu estava 2 estações de pegar o trem de volta para Milão. E, cara, nisso daí já foi um puta desespero, cheia de mala, cheia das cangalhadas, tudo que eu comprei, agora eu vou levar. Pelo menos naquela época o limite de bagagem era maior, né? Não é igual hoje que uma mochilinha de 10 quilos você já tem que pagar por fora, né? Em quase toda a companhia. Não, horror, era tipo 2 de 32. Mas eu lembro. Tava com tudo isso, mas eu tava cheia de... E assim, sozinha pra carregar, meu Deus do céu. Mano, horror. E assim, eu lembro que quando eu cheguei em Malpensa de novo, né, que é o aeroporto de Milão, eu deixei uma das minhas bagagens, eu deixei no locker. Porque eu falei, cara, eu não preciso levar tudo isso pra Veneza, eu não vou ficar carregando essa tralha, eu deixei no locker. Então eu falei, eu pego quando eu voltar de Veneza, eu pego no locker e beleza, ok, até aí tudo certo, né? E eu tinha uma noite em Veneza, em Milão, mais uma noite, a última noite. Você ficou quantos dias porque no total? O meu voo era no dia seguinte. Você ficou quantos dias sozinha no total? Não, sozinha no total foi jogo rápido, acho que foi tipo uns 2 dias, e no outro dia era só sair do hotel e ir pro aeroporto pra voltar para casa. Mas assim, foi muita irresponsabilidade da minha parte, mas assim, gente, não me julga, não dá. Aqui estamos, calma aí, vou falar igual psicóloga, você está num lugar seguro, senta-se acolhida. Eu duvido que não tem um viajante raiz aqui, ó, que não passou por isso. Ai, gente, mas assim, Bárbara, foi muito desesperador, eu juro, porque foi um momento que eu tava sozinha, eu tava desesperada, mas ali eu acho que eu aprendi todas as lições de viagem que eu precisava na minha vida. Desde a resiliência, até manter a calma, até largar a mão de ser filha da mãe consumista. Não, mas... E controlar. E assim, cara, eu falei, não, a última parte da minha viagem que era se dando. Eu vou comprar tudo que eu tenho vontade dentro, lógico, do possível. Eu não ia entrar na Gucci, né? Não ia fazer isso. Mas, tipo assim, lembrancinha, quinquilha. Ai, gente, Bárbara do céu. Mas assim, que horror. Mas assim, tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Só que assim, o desespero foi grande, porque quando eu cheguei na estação de trem, as coisas estavam assim. Toda hora que passava o cartão pra alguma coisa... O coração? Era assim. Quando eu cheguei na estação de trem pra voltar, aí eu tive que comprar o bilhete pra voltar. E assim, aí eu comprei um bilhete lá que eu vi, eu só lembro que tava escrito italiano, tava escrito alguma coisa promocional. Eu falei, não sei que promoção é essa, mas se for mais barato, é essa que eu vou comprar. Aí e assim, sabe, cada coisa que o cartão ia passando, dando certo, era um respiro de alívio e uma oração, assim, de agradecimento.
Beleza, entrei no trem, amiga, voltando. Aí passa o fiscal lá do trem. Pedindo o bilhetinho, exato. Né? Aí ele olhou pra mim e ele falou, nossa, mas você não tem nenhuma criança, por que você comprou um bilhete promocional? Eu acho que o bilhete que eu tinha comprado era pra levar uma criança a sair grátis. Eu tava... Cara, eu comecei a chorar. Só do cara me questionar. Você chorou? É, porque eu tô contando rapidamente, mas o nervoso, gente... O nervoso, o desespero, ele durou horas, entendeu? Se eu fosse contar cada, sabe? Aí você falou que pelo amor de Deus. Exato, por Deus. Não sei Deus é espanhol, né? Então eu já não sabia mais que idioma que eu tava falando. Era grazie, era prego, era tchau, era tudo. E aí... Eu lembro que o cara olhou pra mim, mas que bilhete é? Pelo amor de Deus, me bota pra fora do trem, que eu não tenho dinheiro pra comprar outro bilhete. Se eu não voltar com esse bilhete. Cara, eu acho que o cara olhou pra minha cara. Que eu olhei. Tá bom, é bom. Isso, exato. Tá bom. Exato. O desespero que eu olhei pra ele, eu acho que foi tamanho que ele fez uma cara, tipo assim, tipo. E eu disse, eu só queria chegar em Malpensa, porque se tudo desse errado, a partir dali, eu já estava no aeroporto, eu já estaria no aeroporto. Mas não, você não voa de volta, tipo assim, graças a Deus. Exato, eu só queria voltar pra casa, e a passagem de volta já estava paga, e a comida no avião tinha, então eu não tinha que me preocupar, eu só precisava chegar no aeroporto. Todas as minhas orações eram, meu Deus, eu só preciso chegar no aeroporto, eu posso passar fome, eu posso passar sede, mas depois que eu estiver no aeroporto, tudo vai ficar bem. Beleza, cheguei no aeroporto. Aí cheguei no aeroporto, eu tinha uma diária que eu tinha reservado pelo Booking por meio de um cartão de crédito, né, que fica lá no Booking, tal, né, que você coloca os dados do seu cartão. Mas nós sabemos que a reserva do cartão de crédito do Booking é só para garantir a sua reserva. Quando você chegar no hotel, o que você tem que fazer? Pagar o hotel. Ele não cobra no seu cartão, mas eu dei uma de louca. Eu fui pro hotel, falei, vou dormir aqui, sendo que eu reservei, eu vou. Se eu não fosse também no show, eu ia ser cobrada. Aí eu ia ser cobrada. Aí eu fui pro hotel, tal, cheguei lá, dormi, aí no dia seguinte eu fui passar o cartão. Eu falei, não, gente, mas já tá aí o meu cartão de crédito. Não tinha mais dinheiro. Eu não tinha dinheiro pra pagar. A diária? A diária. Eu não tinha, gente. Nossa, eu tava assim, cara. Aí eu peguei e falei, mas assim, eu dei uma de idiota, né? Eu falei assim, mas o meu cartão de crédito tá registrado nessa reserva. Vocês não vão cobrar do cartão? Nossa, começou uma discussão absurda. Aí a mulher que tava me atendendo teve que ligar pra dona. Aí começa aquela coisa do brasileiro fora do Brasil, entendeu? Que deve ter uma fama horrorosa. Gente, eu sei que foi uma discussão no hotel. Eu não sei se era dono ou dona do hotel, mas a pessoa que estava intermediando essa conversa não estava de bons amigos, assim. Ou melhor, ela estava tentando conduzir de melhor forma, mas eu percebi que, tipo, o dono do hotel não tinha gostado nada da situação. Aí eu lembrei o quê? Que eu tinha dólar no meu cartão de dólar. Lembra que era separado, o cartão de dinheiro e o cartão de dólar. E eu lembrei que eu tinha dólar. Eu falei... Eu falei assim, e como tinha o transfer, né? O hotel tinha aquele transfer de vai e volta para o aeroporto. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho dólar. E tinha que ser em euro lá, né? Eu falei, eu vou para o aeroporto, eu vou na casa de câmbio, eu vou fazer a troca de dólar por euro, porque ainda tinha minha mochila para pegar no locker. Eu ainda tinha que pagar o locker, senão eu ia deixar minhas coisas lá. Então, gente, foi desesperador, assim. E eles liberaram você, né? Eles me liberaram porque eles ficaram com dó de mim. Porque eu acho que a instrução do hotel foi que eles ficassem com as minhas malas. Só que quando chegou no hotel, o cara do transfer, ele deixou eu sair com todas as minhas malas. Eu acho que ele fez isso com dó de mim e ele ficou me esperando. Eu falei, me espera, que eu vou vir com o seu dinheiro. A minha preocupação naquela hora, Bárbara, não era só comigo, mas... Olha só, a nossa responsabilidade enquanto brasileiro quando a gente está fora também é deixar
uma boa impressão. Porque, assim, foi muito ruim o que aconteceu comigo, mas definitivamente não foi de má fé da minha parte passar um golpe em ninguém. Em nenhum momento eu Foi um erro de cálculo. Exatamente, eu fiz uma cagada, né, gente? Olha, sabe? Eu tava desesperada. E na minha concepção, eu falei, cara, se tudo der errado, o Booking tem o meu cartão de crédito, cobra do cartão de crédito. Entendeu? Que não estava liberado lá para eu fazer compra, mas estava no site. Entendeu? Cara, eu entrei, eu troquei na casa de câmbio, gente, eu não olhei taxa, eu não olhei nada. Deve ter cobrado uma fortuna, mas, cara, nessas alturas eu não queria nem saber. A única coisa que eu queria era dar o dinheiro pro cara. Ir embora com a consciência limpa e com a bendita da nossa imagem de brasileiro, que é o que todo mundo deveria fazer e pensar antes de fazer uma merda fora do Brasil. Não deixar essa impressão. É uma responsabilidade coletiva. Não, e detalhe que tem. Eu já vi muito na internet, assim, as pessoas falando, falam mal do Brasil, mas quando os gringos vêm pro Brasil, eles fazem um monte de merda, eles só querem beber, zoar, não sei o quê. Sim. Gente, mas olha só, não é porque os caras vêm pra cá, primeiro que a gente não tem que permitir, a gente tem que mostrar que aqui tem regra. Exato. Mas não significa que quando a gente vai pra lá, a gente tem que fazer pior, a questão não é essa. Não é, até porque a gente tem visto as histórias. É muito ruim, tanto a gente deixar essa má impressão no país dos outros, ou, assim, os caras podem te denunciar e você nunca mais poder entrar no país. É verdade. Sabe? Eu sei disso porque, assim, nesse meio, falando até já de um outro assunto que aconteceu depois, que aí já vira outro perrengue, como a gente estava em três, nós estávamos em três, eu e duas amigas, e nós alugamos um carro, a gente tomou tanta multa. Bárbara, a gente em Verona, a gente ficou rodando, procurando vaga para estacionar e não viu que tinha um radar e era uma linha de ônibus, a gente não conhecia nada da cidade, a gente estava rodando numa linha de ônibus que era proibido o carro passar e tinha um radar e a gente passou umas 5 vezes por ali. A gente foi multar. Gente, assim, perrengue em viagem, tem muito. Então, quando nós chegamos no Brasil e a gente devolveu o carro, cara, tipo, 3 meses depois, a gente tava recebendo cobrança. E nós tivemos que pagar, porque senão... a gente multa em euro. Multa em euro. Multa em euro, Mas, assim, o valor equivalente a uma multa... Equivalente a uma multa em reais. Mas é lógico que é foda, né? Porque, porra... E aí, a gente pagou essas multas, porque senão a minha amiga que tinha dado o nome dela na locação, nunca mais ia poder entrar na Itália. Detalhe, essa minha amiga casou na Itália, alguns anos atrás. Ela não só voltou na Itália algumas vezes, mas ela casou, o casamento dela foi na Itália. Então, assim, imagine... Ela sabe, ela falou, não, eu não quero deixar o meu nome sujo na Itália, eu pretendo voltar e eu pretendo voltar muitas vezes. Então, assim, não é legal você deixar essa impressão. Gente, quando eu consegui trocar o dinheiro, que eu voltei com as minhas malas, quase chorando, o motorista, acho que ele tava com dó de mim, Bárbara, só que ele tava ansioso lá esperando. E eu tenho certeza que a ordem era ele reter as minhas bagagens. E ele não fez isso. Ele falou, cara, eu tenho certeza. Mas ele, cara, o sorriso dele, assim... Ele, não, deu tudo certo, agora calma. Sabe uma coisa assim, absurda da pessoa... Cara, tipo, que bom que deu tudo certo. Eu tenho vontade de chorar, gente. Isso tem mais de 10 anos. Meu Deus. E assim, aí eu fui, troquei a minha mochila. Peguei a minha mochila de volta, que tava no locker. Desesperadora, amiga. E assim, fui embora falando, meu Deus do céu. Ficou de aprendizado. Ai, mas assim, gente, é muito desesperador. Você tá em outro país, tem várias questões, assim, né? Imagina, 10 anos depois eu contando isso e dando vontade de chorar. Oh, meu Deus. E aí começou a chover, né? Isso que eu ia falar, mas calma aí. Gente, olha só, tivemos que mudar o cenário. Mais um perrengue. Porque estamos em São Paulo. Se você já veio ou mora em São Paulo, sabe exatamente do que eu tô falando. Começou a chover. Assim. Vai, então, de onde paramos? Paramos eu finalmente indo embora, gente. Graças a Deus, até me emocionei. Então, assim, a gente aprende, gente, a ter mais responsabilidade. Principalmente quando você tá sozinha, você tem que se cercar de toda a segurança possível. E você, até o final, você ter responsabilidade com os custos, com as coisas. Mas assim, gente, era a minha primeira vez viajando, eu tava super empolgada, é um lugar lindíssimo. Cara, mas olha só, eu acho que a gente vai aprendendo a cada experiência. Eu te garanto que hoje, você depois de já ter viajado várias outras vezes,
numa próxima viagem você em algum momento vai aprender alguma coisa também, pequena ou grande, entendeu? A gente tá sempre aprendendo. Sim. Não, esse é só um perrengue. Eu tenho outros, gente, eu tenho depois muitos outros. Vou marcar outra. Não, vamos marcar. Teve uma viagem que eu vi você fazendo no Instagram esse ano, que você foi pra Zanzibar. Eu fui pra Zanzibar e pra África. Gente, eu achei lindo, cara. Lindo, lindíssimo. É, lá é lindo. Foi tudo bem lá? Não, claro que não. Porque do jeito que as pessoas mostram no Instagram, tipo, cara, tudo muito lindo, aquelas praias de água verdinha. Não, é maravilhoso, é surreal. Entendeu? Aí eu, ai, gente, que legal, não sei o quê, mas não. Não, gente, tem perrengue, gente. Sempre tem. Sempre tem. Quando a gente saiu de Stone Town, eu conheci um casal da Macedônia em Stone Town. E num passeio que a gente fez para Nakupenda. E tinha uma italiana também com a mãe dela. E aí a gente pegou muita amizade e a gente estava indo todo mundo para Nungui no mesmo dia. Então a gente fechou um transfer, que ia sair muito mais barato. A gente fechou um transfer juntos. Só que tinha entrado no Ramadã, sabe? E até aí tudo bem. Se não fosse o perrengue com o motorista. Então assim, quando a gente estava indo, o carro do motorista deu vários problemas assim no caminho. Até aí tudo bem, porque elas estavam comigo. A gente só passou nervoso que tipo assim... A gente queria chegar logo na praia, aproveitar o dia e tipo uma viagem de 1 hora virou 3 horas. Se não foi mais, não lembro, enfim. Só que aí quando a gente chegou em Nungui já tava de noite e o meu hotel era mais afastadinho, assim, sabe? Que era um hotel novo, que as pessoas não conheciam muito pelo nome. A menina tinha me dado a instrução de que rua que era, só que eu não lembrava, gente. Ninguém tinha sinal de celular lá, eu não comprei o chip do celular lá. Eu tava muito tranquila, não falei, pra que eu vou querer sinal aqui? Não quero sinal, quero... Não precisa, gente, eu isso é tava uma curtindo. coisa que eu não faço pra qualquer lugar do mundo que eu vou. Eu boto, inclusive eu até assinei o pacote mundo da minha operadora. Sim. Porque agora, de semana que vem até o final do ano que vem, eu vou fazer bastante viagem, né? E tipo, uma semana fora, tu já paga o plano do mês. E como em cada viagem eu devo passar 2 semanas ou mais um pouquinho, falei, cara, vai ser melhor assinar o plano mundo. Entendeu? Até porque se eu tiver que fazer alguma coisa também pelo meio do caminho, já tá assinado. Então, porque, cara, a gente que viaja sozinha, você precisa para poder botar no tradutor, você precisa às vezes para pagar, você precisa para se locomover, botar no Maps, alguma coisa, cara. Então, no meu caso, foi mais a questão da segurança, assim, porque eu falo bem inglês, eu me comunico, assim, não tive nenhum problema de comunicação. Pedir um Uber, qualquer coisa, gente. Isso sim, mas assim, cara, eu fui me virando, porque em Zanzibar, assim... Você não precisa de muita coisa. Normalmente as coisas são tudo... Você foi se virando, sabe por quê? Porque você, já tá, muito mais, rodada, safa, já tá safa. Aliás, eu quero deixar claro aqui que esse perrengue de Veneza foi o treinamento, assim... Pro resto da vida. Mais foda da vida, assim, porque... foi realmente muito desafiador, muito mesmo, assim. Mas então, para... Porque senão esse episódio vai ficar com 1 hora de duração. Não tem que pedir. Próxima vez que eu viesse... Gente, eu tô sempre em São Paulo. Próxima vez que eu vier em São Paulo, já pensa em outra coisa. Tá bom. Já faz assim, vai fazendo uma listinha. Nossa, tenho muito. Se vocês voltarem também nos outros episódios aqui de perrengue de viagem, você vai tirar um aprendizado. E dos próximos também. Sempre a gente aprende. É melhor aprender com o erro dos outros do que com o nosso. A gente fica a dica. Né? Sim. Mas enfim, às vezes é bom passar pela experiência, né? Não, essa pra mim foi assim, muito trágica, né? Assim, muito ruim também, porque eu tava sozinha. Foi forte. Exato, foi muito, porque foi muitas horas em desespero. Foram muitas horas em desespero. Tipo, cada passo que eu dava era... Aí cheguei no hotel, aí cheguei no aeroporto, aí eu cheguei sabe, cada parte que eu dava era aí eu consegui minha mochila, antigamente as aí eu consegui $1. Antigamente as coisas eram bem mais difíceis. Hoje em dia, hoje em dia a gente tá vivendo, e mais pra frente vai ficar cada vez melhor, uma era muito boa pra todo mundo poder viajar, facilidade, cara. É verdade. Não é? Então tem que aproveitar. Sim. Esse lance de Zanzibar, só se você quiser que eu conclua só essa parte, porque assim,
Eu tava muito desencanada de sinal do celular, porque como eu ia ficar, tipo, eu ia ficar mais de um mês na África do Sul, lá em Zanzibar eu dei uma desencanada, achei que eu não ia precisar. Mas assim, e ninguém que estava conosco tinha celular. E aí, todo mundo achou o seu hotel e ele não achava a minha pousada. E chegou uma hora que eu também comecei a chorar, porque eu fiquei desesperada, porque ele não achava a minha pousada. Você é emotiva, né? Eu fiquei desesperada, porque eu tava cansada, só que assim, e o cara já não tava raciocinando mais, porque tipo, já era de noite, e no Ramadã eles não comem o dia inteiro, então eu percebia, o cara estava claramente fraco, cansado, debilitado, raciocínio lento. E aí que eu falei, cara, eu tô vendida. Aí eu tive que ir pro hotel da italiana. Eu falei, volta lá, me deixa no hotel que você deixou ela. E eu tive que pedir ajuda lá no hotel dela. O dono do hotel botou minhas coisas no carro dele e me levou na minha pousada. Ele sabia onde era? Ele sabia onde era. Porque ele conhece o lugar. Cara, mas eu vou te falar, que você até começou a falar ali no começo do vídeo. E poderia ser perigoso. Gente, mas existem muito mais pessoas boas no mundo. É porque às vezes a gente vê televisão, a gente vê tanto caso trágico, não sei o que lá, mas existe muito. Gente, as pessoas ruins são em minoria. É porque quando acontece alguma coisa ruim, faz muito barulho. E aí a gente acha que o mundo inteiro é ruim. Não é. As pessoas são boas. Exato. Olha, os perrengues de Zanzibar vai ficar por uma outra. Vai ficar, gente, porque olha só, horário do almoço, eu quero almoçar e São Paulo tá cheio de lugar maravilhoso pra almoçar. Então vamos? Vamos. Você paga meu almoço? Eu pago. Mentira, gente, é brincadeira. Amiga, obrigada. Quer deixar seu Instagram aqui? Não sei se ele tá aberto, tá fechado. Não, meu Instagram tá aberto. Mas assim, meu conteúdo é muito aleatório, mas é lógico que eu coloco muitas coisas das coisas que eu gosto de viajar, é mais pessoal. Mas é lógico que, se precisar de qualquer informação também, a gente tá sempre à disposição pra ajudar. É @KarinaTriz, Karina com K. E o Triz é como se fosse um Karina atriz, assim, mas não não que eu seja. Com Z no final. T de tatu, R de rato, I de igreja, Z de zebra no final. @Karina Triz. Minha editora maravilhosa vai botar aqui embaixo. Mas também, se você quiser perguntar alguma coisa aqui nos comentários, tá bom? E também não deixa de me seguir lá no Instagram, que você sabe que eu falo aqui toda hora. O prazer de viajar, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Beijo!